Fiel, eu não vou nem começar com a abertura tradicional dessa vez, porque eu realmente fiquei muito sentido com o que aconteceu com o Diego Jota e o André, dois jogadores de futebol que foram vítimas de um acidente de carro nessa manhã. Inclusive eu até vi o vídeo, fiquei muito chocado com a cena, mas especialmente pelo Jota, isso me marca porque até ontem eu estava acompanhando e torcendo junto com ele pela vitória de Portugal contra a Espanha, que rendeu o título para Portugal ali, o bicampeonato e tudo mais. E aí, mano, ver uma notícia dessas nessa manhã me deixou realmente muito abalado, acho que abalou o mundo do futebol inteiro. Então, por isso eu deixo aqui a minha solidariedade à família, aos amigos do jogador, porque infelizmente é uma coisa que poderia acontecer com qualquer um, mas fica aí os meus pêsames por isso. E agora vamos lá seguir para falar de Corinthians. Bom, vocês já devem ter visto aí que o Corinthians está atrás do atacante Biel. E pior que dessa vez eu não tô aqui nem para falar de alguma atualização da negociação, e sim da repercussão na imprensa que essa contratação está causando, principalmente pelos valores que estão sendo falados. Cerca de 7 milhões de euros é o que está sendo pedido pelo Sporting, e o Corinthians provavelmente vai oferecer um valor menor, né, para comprar uma parte menor também, mas ainda assim é um valor que, além de ser muito alto pro Biel, tipo, duvido que o Corinthians aceitaria pagar 40 milhões de reais quando ele tava no Bahia, mas também é um valor muito alto pra gente, né, pra nossa realidade. Nós acabamos de ver o Coronado saindo porque estava com as luvas em atraso em 6 meses, estavam devendo Memphis, ele quase foi embora, e aí dias depois nós vamos acertar a compra de um atacante por mais de 40 milhões, e outra coisa, antes pagasse pra ele chegar e jogar, mas nem isso, a tendência é que ele venha pra ser um reserva, e por mais que eu até goste da ideia de ter ele por aqui, acho que é um jogador que caberia nesse elenco pelo perfil que tem, não é um gasto que nós precisamos ter no momento, e se for pra gastar algo desse nível, aliás, que seja por uma posição que realmente vai chegar alguém pra jogar, como na zaga, por exemplo. Então, acho que não é nenhum debate se vale a pena ou não pagar 7 milhões de euros no Biel, e sim, se o Corinthians tem esse dinheiro pra dar, e ainda contratar mais jogadores nessa janela, porque vai precisar. E aí que tá, mesmo que tenha, será que não seria mais interessante usá-lo para quitar as pendências primeiro, para não acumular na bola de neve, que de alguns anos pra cá parece que nem a torcida se preocupa mais? Enfim, a imprensa tá batendo muito na diretoria por causa disso, e com razão, porque em partes eu confesso que concordo também, tá? E por falar em contratação, mais uma possibilidade apareceu nessa semana, que no caso é o Carlos Vinícius, vulgo Vinícius da Pose para os mais íntimos, que teria aberto negociações com o Corinthians depois de ficar livre no mercado e ser oferecido à diretoria. E aí diz o Hernan que o perfil dele teria sido aprovado internamente, e aí as conversas começaram a rolar. Vai, Corinthians! E detalhe, se eu não me engano, cara, na época que trouxeram o Hector, ele chegou a ser sondado antes, mas acabou que não deu certo. E agora ele tá aí sendo oferecido para jogar aqui. Vocês viram como o mundo dá voltas, né? Só que é o seguinte, primeiro que de graça é uma ova, não é porque tá livre no mercado que vai vir de graça. É mais barato do que comprar, realmente, mas vai custar um din-din grande também. Segundo, realmente precisamos tanto contratar um centroavante? Ah, mas o Hector não vale nada, tem que ter um reserva pro Yuri sim, pra brigar por posição. E eu concordo, seria interessante também. Só que voltando pra realidade, amigão, o Corinthians não pode sair contratando e usar a desculpa que pelo menos fulano é melhor do que ciclano. Vamos trazer esse jogador aqui porque ele é melhor do que o que nós temos. Não é assim que funciona. Se você já contratou o Hector, arque com as consequências. Gostando ou não, ele é o reserva do Yuri. O dinheiro do Corinthians, fiel, tá que nem o de pobre no início do mês. Contado. Tá indo pro mercado com a lista na mão pra não sair comprando o que não precisa. Então, apesar de até achar interessante, passagem pro Benfica, Fulham, Tottenham, acompanhei bastante nessa época. Os números mais recentes não são tão bons, realmente, mas independente disso, eu não consigo ver a contratação sendo benéfica na nossa realidade atual. Quem sabe mais pra frente, né? Mas hoje, mano, nós temos coisas mais importantes pra se preocupar do que em contratar um centroavante reserva. Falou? E o Corinthians, que agora tá de volta com o Pantaleão no jurídico, foi atrás da Federação Paulista nessa semana para tentar reduzir a punição que as organizadas do Timão tiveram no episódio da final do Paulistão, que fizeram um espetáculo antes, durante e depois do jogo, uma verdadeira obra de arte que eu falei no dia, né, se eu não me engano. Só não concordei com as bombas que foram atiradas no gramado, mas acho que até por isso também que o MP acabou vetando a entrada desses torcedores até o final do ano, ao menos de uma forma caracterizada, claro, sem poder usar nenhum tipo de roupa ou qualquer instrumento em todos os estádios, não foi só na Neoquímica Arena não. Então, o Pantaleão, cara, foi pra lá pra conversar e tentar reduzir essa pena, quem sabe pra setembro, talvez agosto, não sei, mas vai usar ali o argumento de que essa limitação também prejudica o time de futebol dentro de campo. Inclusive, ele até aproveitou para conversar também com algumas secretarias de segurança fora do estado de São Paulo para melhorar a logística dos torcedores, que muitas vezes são tratados que nem bicho quando saem do estádio, fora que muitas vezes também tem o problema de encontrar
enganar por engano a torcida de outras equipes. Então o Pantaleão foi lá para tentar resolver tudo isso e mostrar também que nem só de papelada e processo vive o homem. Ele também tem a função de fazer o meio campo com as entidades ali, falou? E nem só de especular contratações e demitir jogadores vive o Corinthians, tá? Depois que demitiram aí o Coronado, o Corinthians demitiu também, não um jogador dessa vez, mas o fisioterapeuta Alex Cabreira, que estava no clube desde o ano passado. E de acordo com a Rádio Craque Neto, sua demissão teria gerado um incômodo danado internamente, fiel, tanto com os jogadores quanto com os funcionários, porque além dele ser muito querido lá dentro, ele também era visto como um bom profissional. Era um cara gente fina, não tinha motivos para ser demitido. E aí diz a Rádio Craque Neto que até as principais lideranças do elenco ali, André Ramalho, Hugo e tudo mais, teriam pedido uma reunião com o presidente para cobrar a promessa que ele fez de que nenhum profissional seria demitido por razões políticas enquanto ele estivesse lá. E aparentemente esse teria sido o motivo da queda do Alex. Quer dizer, se você é um bom profissional, todo mundo gosta, não dá dor de cabeça, mas prefere o fulano de tal no Parque São Jorge, e aí pô, não vai dar para te manter por aqui, né? É esse o Corinthians que nós queremos pro futuro. Enfim, aí vem nego lá do Parque São Jorge, né, dizer que SAF é isso, que o time do povo não precisa e tudo mais, e no outro estão demitindo alguém porque ele não segue o presidente em exercício, porque ele prefere a cor vermelha ao invés da azul. Aí você vai falar o quê, filho? Você já te dão de bandeja um argumento pra isso. E por falar em renovação, se eu não me engano ontem eu falei do Choca, hoje a Itatiaia veio com uma informação de bastidor de que o empresário do Yuri Alberto, ou pelo menos o staff dele, estaria aguardando o Corinthians para discutir uma renovação e valorização salarial do atacante em meio a essa janela de transferências. Afinal, mesmo querendo renovar, a diretoria até então, cara, não se mostrou muito afim de correr atrás de resolver o assunto. E essa discussão que eles querem ter com a diretoria, como eu falei, tem a ver com as recentes sondagens que ele vem recebendo e que eu já falei bastante aqui. Aí o empresário meio que tá assim, ó, o meu jogador quer ficar, ele gosta do clube e tudo mais, só que estão me oferecendo tanto aqui. Vocês não querem me pagar mais, fazer um novo contrato e afastar de vez a chance dele sair, né? Acho que é mais ou menos por aí. E lembrando, hoje não é que o Yuri ganha ali R$2.000 e um vale alimentação. Não, mano, ele é o segundo jogador mais bem pago do elenco, só ficando atrás do Memphis. Acho que recebe um salário ali em torno de 1.700.000 por mês, contando com as luvas. Ou seja, pode ser que uma conversa acompanhada de um cafezinho ou um bife a rolê no restaurante façam esses valores chegarem a 2 milhões redondos numa eventual renovação. Já pensou? É dinheiro demais, mano, mas é isso ou perder o Yuri, né? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians! Want to live